Jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Mas qual verdade? A sua verdade ou a minha verdade? E será que isso que eu vejo é realmente verdadeiro? Mas e o que eu penso? Está na verdade com o que eu sinto e com o que eu falo? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre como alcançar o equilíbrio em Satya, a verdade. A segunda observância do Yama, que são os valores que devemos trazer para a nossa vida, é Satya, a verdade. Este é o princípio de ser honesto e sincero, buscando o equilíbrio entre o que se pensa, o que se sente, o que se fala e como se age. Esta é uma observância que devemos colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas atividades corriqueiras. Não é algo para ficar num plano elevado, abstrato, superior, inatingível e sabe-se lá onde. Ela deve estar no momento presente, naquilo que fazemos, no aqui e no agora. Pense assim, as nossas palavras são verdadeiros mantras de poder de criação. Então, se queremos um futuro verdadeiramente melhor, precisamos buscar o equilíbrio na verdade hoje. Quando trazemos a verdade para a nossa vida, concedemos mais confiança para as nossas atitudes e também nos tornamos mais confiáveis para as pessoas e o mundo que nos cerca. Do contrário, se não desenvolvemos a verdade como virtude em nossas vidas, podemos nos envolver com boatos, interpretações errôneas de fatos ou situações, podemos nos iludir, nos confundir e nos enganar, subtraindo assim o poder de nossas vidas, desmerecendo a confiança das pessoas e a nossa própria confiança em nós mesmos. Se queremos construir um futuro verdadeiramente bom, ele deve estar fundamentado na verdade. Mas vamos ser honestos, para caminhar nesta direção não é nada fácil, precisamos ter muita disciplina e determinação. Porque na maioria das vezes sempre nos deixamos levar pelas percepções que temos das coisas, das pessoas e dos fatos, à primeira vista. E essas percepções sempre sofrem as influências das nossas crenças, dos nossos padrões, das nossas experiências que acumulamos no passado. É como se nós enxergássemos o mundo, as pessoas, as coisas, as situações através de filtros que nós colocamos ou que são colocados em nós. E é através desses filtros que nós saímos pela vida elegendo como verdadeiro aquilo que está alinhado com os nossos interesses, sonhos e metas. E vamos vivendo assim, imersos no mar de desejos que nunca se esgotam, incapazes de enxergar as coisas como elas realmente são. Gastamos parte da nossa existência, se não toda ela, nessa roda viciosa de realizações que irão garantir a nossa felicidade. E deixamos assim de nos preocupar com o que realmente importa, se estamos em equilíbrio com Satya, a verdade, a harmonia entre aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu falo e a forma que eu ajo. É como se esses corpos, o mental, o emocional, o físico e também aquilo que falo, não fizessem parte de um conjunto maior, uma única essência. É assim que chegamos a padrões do tipo falar uma coisa pensando outra, sentir uma coisa e pensar outra, sentir e pensar uma coisa e fazer outra completamente diferente. Este é o verdadeiro desequilíbrio, a guerra interior. E agimos dessa forma unicamente para atingirmos aquilo que desejamos, a realização, a nossa felicidade. E nos esquecemos que sempre que atingimos um desses objetivos, a felicidade imediatamente se transporta para um outro ponto, mais distante, longe de nós. Mas caramba, então afinal, como fazer para direcionar a nossa vida para o equilíbrio em Satya, se estamos imersos nesse mar das ilusões que são os nossos sentidos? Bom, é exatamente aqui que entra a disciplina e a determinação. Elas farão toda a diferença. Precisamos desejar a equanimidade, tirar ali as nossas tendências, dos nossos desejos. É preciso buscar o caminho do meio. Podemos começar reservando um espaço e um tempo para nos concentrarmos em nós mesmos, diminuindo assim aquele barulho e agitação da mente, aquela interferência dos estímulos lá de fora. Isso ajuda a diminuir a desatenção que é provocada pelo estilo de vida que temos atualmente, cheio de estímulos, cheios de interferências, estresse, correria, barulho. E substituímos isso por um novo padrão, ficando no momento presente e desenvolvendo mais consciência de nós mesmos. E ainda podemos acrescentar a respiração consciente, potencializando ainda mais esse estado de presença. E desta forma nós vamos aprendendo esse novo padrão e ensinando isso para a nossa mente. E aí podemos então acionar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina e nos conhecer um pouco mais. Isto é muito importante porque vai nos dar a oportunidade de direcionar o caminho, alinhando o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso falar com o nosso agir, levando tudo para uma única direção, sendo realmente verdadeiros. E isto é o que realmente é colocar a verdade na prática, no seu dia a dia. Mas também sabemos que isso só se constrói com o tempo, com disciplina e determinação através da nossa própria observação. Outro ponto importante que deve sempre ser lembrado é que Satya tem um ponto de moderação. Não podemos usar Satya, a verdade, para ferir, machucar, provocar dor ou sofrimento a ninguém.
Isso anula a primeira observância do Yama, que é a ahimsa, a não violência, da qual nós já falamos aqui no vídeo anterior e que eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição para quem quiser ver mais tarde. A verdade é uma virtude elevada e ela não combina com nenhum tipo de violência. Bom, e até aqui, pessoal, eu acho que nós já temos muitos elementos para refletir e para trabalhar em nossas vidas, não é mesmo? Mas eu ainda quero deixar com vocês as palavras de Sirihan, um grande filósofo indiano, no seu livro Em Busca da Sabedoria sobre a Verdade. E antes também quero aproveitar para me despedir e agradecer imensamente a sua presença e companhia nesta jornada. Eu espero sinceramente que essas palavras toquem o coração de cada um de vocês e que possamos buscar o equilíbrio em Satya, a verdade. Até o nosso próximo encontro. Namastê! Existem as coisas concretas ao nosso redor que podemos observar com as faculdades que normalmente usamos. Podemos compreender a sua natureza e propriedades, ao menos superficialmente. Mas a verdade significa muito mais que tal compreensão e não deverá ser confundida com qualquer visão que se possa projetar, baseada em ideias pré-concebidas ou predileções. É fácil sucumbir aos grilhões de qualquer ilusão prazerosa, imaginando-a verdadeira. O que fundamentalmente causa a ilusão é a busca daquilo que proporciona prazer, daquilo que gratifica em qualquer nível que seja. Gostamos de aceitar algo mental ou fisicamente por proporcionar prazer, por ser conveniente fazê-lo ou por ser um pensamento reconfortante. É adequado à nossa forma habitual de pensar, por assim dizer. Compreender a verdade não é a mesma coisa que assenhorar-se de uma ideia e ater-se a ela com fervor. A mente é facilmente subornada pelo prazer. Viver uma vida de verdade não consiste meramente em falar a verdade. Pretender ser aquilo que não somos é tão corruptivo quanto a inverdade no discurso. Em nosso coração precisa reinar o amor genuíno pela verdade. Somente podemos ser integralmente verdadeiros se valorizarmos a verdade e atribuirmos importância a ela em nossa vida e pensamento. Ou então precisamos estar tão plenos de amor que não podemos nutrir o menor desejo de enganar. Quando vivemos uma vida de verdade, começamos a amar o próprio sentimento de sermos verdadeiros. E toda a nossa natureza assume uma forma que se harmoniza com a verdadeira natureza das coisas. O mero conhecimento não é o mesmo que o amor pela verdade, sem a qual não há possibilidade de sabedoria.